O que você faria se visse um mendigo em um banquete de luxo? Ignoraria? Julgaria? Ou pior, humilharia publicamente? A história que você está prestes a conhecer vai fazer você repensar tudo sobre aparências, julgamentos e o verdadeiro significado de poder. Um CEO bilionário decide fazer um experimento social que mudaria para sempre a vida de dezenas de pessoas. Ele se disfarçou de mendigo e entrou no evento mais exclusivo da elite empresarial. O que aconteceu a seguir chocou a todos. Prepare-se para uma lição que vai mexer com suas convicções mais profundas. Ricardo Mendes sempre foi diferente dos outros empresários. Aos 52 anos, ele comandava a Mendes Holdings, um império empresarial avaliado em mais de 3 bilhões de reais, com atuação em tecnologia, construção civil e investimentos. Mas ao contrário de muitos que ocupavam posições semelhantes, Ricardo nunca se esqueceu de onde veio. Nascido em uma família humilde no subúrbio de São Paulo, ele conheceu a fome, o preconceito e a luta diária pela sobrevivência. Sua mãe lavava roupas para fora e seu pai trabalhava como pedreiro. Ricardo vendia balas no sinal de trânsito para ajudar nas despesas de casa. Ele sabia exatamente o que era ser invisível para a sociedade, ser tratado como se não existisse. Décadas depois, sentado em seu escritório no último andar de um arranha-céu na Avenida Paulista, com vista panorâmica para toda a cidade, Ricardo folheava notícias sobre desigualdade social e experimentos sociais realizados ao redor do mundo. Uma matéria em particular chamou sua atenção. Era sobre um bilionário europeu que se disfarçou de morador de rua para testar a empatia das pessoas. Os resultados foram devastadores. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ele pensava em todos os eventos que frequentava, nos jantares de gala, nos encontros empresariais. Pensava nas conversas superficiais, nos sorrisos falsos, nas pessoas que o bajulavam por interesse. Ele se perguntava, e se essas mesmas pessoas o vissem sem o terno de grife, sem o relógio que custava o preço de uma casa, sem o carro importado? Como reagiriam? Foi então que nasceu a ideia. Em 2 semanas aconteceria o grande banquete empresarial do ano, o evento mais exclusivo da elite corporativa brasileira. Era realizado no icônico Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e reunia os empresários mais influentes do país. Convites custavam R$ 50 mil por pessoa, e a lista de convidados era extremamente restrita. Coincidentemente, Ricardo era um dos principais patrocinadores do evento, embora poucas pessoas soubessem disso, já que preferia manter esse tipo de contribuição em anonimato. Ricardo chamou sua assistente mais confiável, Marina, uma mulher de 40 anos que trabalhava com ele há mais de uma década. Ele explicou seu plano. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Senhor Mendes, o senhor tem certeza disso? Pode ser perigoso, pode ser humilhante, disse Marina, com preocupação genuína na voz. É exatamente esse o ponto, Marina. Eu preciso ver quem essas pessoas realmente são quando acham que estão lidando com alguém que não pode lhes oferecer nada, respondeu Ricardo, com determinação. Nos dias seguintes, Ricardo se preparou meticulosamente. Comprou roupas velhas em brechós de rua, rasgou-as estrategicamente, sujou-as com terra. Parou de fazer a barba, deixou o cabelo desgrenhado, aplicou maquiagem teatral para criar manchas de sujeira na pele. Ele ensaiou a postura curvada, o andar lento e hesitante de quem carrega o peso da vida nas costas. Estudou os gestos, as expressões, até o olhar perdido de quem não tem esperança. Marina organizou tudo nos mínimos detalhes. Câmeras minúsculas seriam instaladas em botões da roupa de Ricardo. Microfones praticamente invisíveis captariam todas as conversas. 2 seguranças particulares ficariam de prontidão nas redondezas, disfarçados, apenas para garantir que nada saísse do controle. Na noite do evento, Ricardo olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Ali estava um homem que parecia ter sido esquecido pelo mundo. Era assustadoramente convincente. Ele pegou um táxi comum até as proximidades do hotel e caminhou as últimas quadras a pé. O Copacabana Palace estava radiante naquela noite. Luzes banhavam a fachada histórica do hotel. Carros de luxo paravam continuamente na entrada, entregando passageiros vestidos com roupas de grife. Mulheres exibiam joias que custavam fortunas. Homens ostentavam relógios que valiam mais que apartamentos. O tapete vermelho brilhava sob os holofotes. Fotógrafos registravam cada chegada importante. Ricardo observou tudo isso de longe por alguns minutos.
respirou fundo e começou a caminhar em direção à entrada. O experimento estava prestes a começar. Ricardo aproximou-se da entrada principal do hotel com passos lentos e deliberados. Seus olhos percorreram o luxo ao redor, fingindo encantamento e deslocamento. Alguns seguranças já o observavam com atenção. Um manobrista franziu a testa. Uma socialite que descia de uma limusine branca desviou o olhar com nojo. Quando Ricardo tentou passar pelos detectores de metal na entrada, 2 seguranças corpulentos se posicionaram imediatamente à sua frente, bloqueando seu caminho. "Ei, onde você pensa que vai?" perguntou um deles, com voz grossa e autoritária. Eu vim para o evento", respondeu Ricardo com voz trêmula e fraca, completamente diferente de seu tom usual de comando. "Evento? Você está de brincadeira? Olhe para você. Esse evento é só para convidados." "Você tem convite?" disse o outro segurança, cruzando os braços. Ricardo fingiu procurar nos bolsos de suas roupas surradas, sabendo muito bem que não havia nada ali. Os seguranças começaram a atrair a atenção. Algumas pessoas pararam para observar a cena. Sussurros começaram a se espalhar. "Não pode deixar qualquer pessoa entrar aqui não, viu? Senão vira uma bagunça", comentou uma mulher de meia idade, toda coberta de joias, para sua acompanhante. "Absurdo. Olha o cheiro que deve estar esse homem. Como ele teve coragem de chegar aqui?", respondeu a outra, tampando o nariz com um lenço de seda. Ricardo sentiu o primeiro golpe da humilhação. Não nas palavras em si, mas na frieza com que foram ditas, como se ele fosse menos que humano, como se sua presença contaminasse o ambiente. Um homem alto, de terno azul marinho perfeitamente alinhado, aproximou-se. Era Marcelo Figueiredo, um empresário conhecido por sua empresa de consultorias e por sua língua afiada nas redes sociais. "Que situação é essa? Vocês vão deixar esse indivíduo aqui na porta? Isso está afastando os convidados. Tirem ele daqui imediatamente", ordenou Marcelo, gesticulando com impaciência. "Estamos cuidando disso, senhor", respondeu um dos seguranças. Ricardo tentou falar novamente. "Eu só queria... Talvez pudesse entrar só para ver..." "Ver o quê? Você acha que isso aqui é circo? É zoológico? Você não tem lugar aqui. Vá procurar um abrigo, cara. Ou melhor, vá procurar um emprego", disse Marcelo com desprezo evidente. Mais pessoas se aglomeraram. Alguns tiravam fotos com seus celulares. Ricardo podia ouvir risadinhas. Foi então que ela apareceu. Patrícia Alvarenga, empresária do setor de moda, conhecida nacionalmente por suas campanhas publicitárias de caridade e inclusão social. Seu rosto estava sempre em revistas, em programas de televisão, falando sobre ajudar os menos favorecidos. "Meu Deus, que absurdo é esse?" exclamou Patrícia, em voz alta o suficiente para todos ouvirem. "Como é que um mendigo conseguiu chegar até aqui? Cadê a segurança deste hotel? Isso é inadmissível." Ricardo olhou diretamente para ela. Era o momento da verdade. Aquela mulher que pregava amor ao próximo, que fazia lives chorando pela causa dos excluídos, que postava frases inspiradoras sobre empatia todos os dias. "Por favor, senhora, eu não quero causar problema. Eu só..." começou Ricardo. "Só o quê? Só quero o quê? Entrar aqui e nos constranger? Pedir dinheiro? Roubar alguma coisa? Você não tem vergonha na cara, não? Olha o seu estado. Você fede. Está todo sujo. Como você ousa se aproximar de pessoas decentes?" disparou Patrícia, com um tom de voz cada vez mais alto e teatral. A multidão ao redor crescia. Alguns concordavam com Patrícia, outros apenas observavam, mas ninguém defendia Ricardo. Ninguém questionava a crueldade das palavras. Ninguém via um ser humano ali. Apenas um incômodo, um problema a ser removido. Um grupo de jovens herdeiros, filhos de empresários influentes, começou a fazer piadas. Um deles segurou o celular e começou a gravar. "Olha só, gente, mendigo de luxo tentando entrar no Copacabana Palace. Isso aqui vai bombar no Stories", disse um deles rindo alto. "Cara, tira uma foto com ele, tipo, como se fosse um museu de horrores", sugeriu outro, provocando gargalhadas no grupo. Ricardo permaneceu em silêncio, mas suas câmeras ocultas registravam cada segundo, cada rosto, cada palavra. Marina, que observava tudo de uma van estacionada a algumas quadras dali através das transmissões das câmeras, sentia seu estômago embrulhar. Ela conhecia Ricardo como um homem forte, mas sabia que aquilo devia estar doendo profundamente. O organizador do evento, Augusto Tavares, finalmente apareceu no saguão. Ele era um homem baixo, de óculos redondos e expressão permanentemente irritada,
Quando viu a confusão na entrada, sua face ficou vermelha de raiva. O que está acontecendo aqui? Quem é responsável por isso? Como é que esse vagabundo entrou até aqui? Gritou Augusto, apontando para Ricardo como se ele fosse um objeto. Desculpe, senhor Tavares, ele tentou entrar e nós estávamos resolvendo, explicou um dos seguranças claramente nervoso. Resolvendo? Vocês estão criando um espetáculo. Tirem ele daqui agora. Peguem ele pelos braços e joguem ele na rua se for preciso. Eu não quero esse tipo de gente nem perto do meu evento. Vocês estão todos despedidos se isso se repetir, berrou Augusto. 2 seguranças agarraram Ricardo pelos braços, um de cada lado. Ele não resistiu. Deixou-se ser arrastado. Enquanto era levado de volta para fora, ouviu mais comentários cortantes. Que nojo! Será que ele tem doenças? Comentou uma mulher. Esses mendigos são todos vagabundos. Não querem trabalhar, só querem esmola, disse um homem de meia idade. Deviam prender todos eles. Deixam a cidade feia, acrescentou outro. Ricardo foi deixado do lado de fora do hotel, próximo à calçada. Os seguranças voltaram para seus postos, alertas para garantir que ele não tentasse entrar novamente. Alguns convidados ainda olhavam em sua direção, comentando entre si. Outros já haviam esquecido completamente e seguiam para dentro do hotel, ansiosos pelo jantar e pelas apresentações que viriam. Ali, sentado na calçada de um dos hotéis mais luxuosos do Brasil, vestido como um mendigo, Ricardo Mendes sentiu algo que não sentia há décadas. Não era raiva. Era uma tristeza profunda, uma decepção que cortava mais fundo que qualquer insulto. Porque agora ele tinha certeza absoluta de algo que sempre suspeitou. Muitas das pessoas que pregavam valores, caridade e empatia eram fraudulentas. Suas boas ações existiam apenas quando havia câmeras, apenas quando havia retorno, apenas quando a pessoa do outro lado tinha algo a oferecer. Ricardo levantou-se lentamente, limpou a poeira das calças surradas e caminhou alguns metros para longe da entrada. Ele puxou discretamente o telefone de última geração que estava escondido no fundo do bolso interno de seu casaco rasgado. Digitou uma mensagem rápida para Marina. Execute a fase 2. O experimento ainda não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. E o que viria a seguir mudaria aquela noite para sempre. Ricardo afastou-se cerca de 50 metros da entrada do hotel e posicionou-se próximo a uma árvore, onde poderia observar sem ser notado. Seu coração batia forte, não de medo, mas de uma mistura de adrenalina e indignação. Cada segundo daquela humilhação estava gravado, cada palavra cruel, cada rosto de desprezo, cada risada maldosa. Marina recebeu a mensagem e imediatamente acionou o plano. Do outro lado da cidade, Paulo, o motorista pessoal de Ricardo há mais de 15 anos, recebeu o sinal. Ele estava em uma garagem privada, ao lado de uma obra de arte sobre rodas. Um Bugatti Chiron preto acetinado, avaliado em 15 milhões e 800 mil reais. O carro era uma das joias da coleção pessoal de Ricardo, raramente usado, reservado apenas para ocasiões especiais. E aquela noite, certamente se qualificava como especial. Paulo ligou o motor. O ronco característico dos 1.500 cavalos de potência ecoou pela garagem. Ele ajustou os espelhos, verificou tudo meticulosamente e partiu em direção ao Copacabana Palace. A viagem levaria aproximadamente 25 minutos naquele horário. Enquanto isso, Ricardo observava o movimento na entrada do hotel. Convidados continuavam chegando, sendo recebidos com sorrisos largos, apertos de mão calorosos, tapinhas nas costas. O contraste com o tratamento que ele havia recebido minutos antes era brutal e revelador. Um dos poucos momentos que trouxe algum alívio ao coração de Ricardo durante aquela noite havia passado despercebido pela maioria. Quando ele estava sendo arrastado para fora, 3 funcionários do hotel haviam demonstrado reações diferentes. Um garçom jovem de no máximo 25 anos olhou para Ricardo com genuína compaixão e, discretamente, acenou negativamente com a cabeça, como se dissesse, sinto muito. Uma camareira que passava pelo saguão parou por um instante e seus olhos encontraram os de Ricardo. Havia lágrimas ali, empatia real. E o manobrista que estava na entrada, um senhor de cabelos grisalhos, ofereceu um sorriso triste e respeitoso, como se reconhecesse ali um igual, um ser humano que merecia dignidade. Ricardo havia notado todos eles, e não esqueceria. Os minutos passaram. Ricardo checou seu relógio discretamente. Faltavam 5 minutos para a chegada de Paulo. Ele começou a caminhar lentamente de volta em direção à entrada do hotel.
Alguns seguranças o notaram imediatamente e ficaram em alerta. Ei, você de novo? Já não te disseram que não pode ficar aqui? Vai embora antes que a gente chame a polícia, ameaçou um deles. Ricardo não respondeu. Apenas continuou andando, cada passo calculado, cada movimento parte do teatro que estava prestes a atingir seu clímax. Foi então que o som inconfundível chegou. Um ronco grave, profundo, potente. Todos viraram a cabeça na direção da avenida. As conversas pararam. O Bugatti Chiron surgia como uma aparição, suas linhas aerodinâmicas refletindo as luzes da cidade, o preto acetinado parecendo absorver toda a luz ao redor. Era impossível não olhar. Era impossível não reconhecer que aquilo ali era mais do que um carro. Era uma declaração de poder absoluto. O supercarro avançou suavemente e parou exatamente em frente ao tapete vermelho, no local reservado para as chegadas mais importantes. Paulo desceu com elegância, impecável em seu uniforme de motorista particular. Ele caminhou até a porta traseira e a abriu com reverência. Todos esperavam ver algum magnata internacional, alguma celebridade mundial. Em vez disso, viram Ricardo, ainda vestido como mendigo, caminhando diretamente em direção ao carro. Ei, 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 o que você pensa que está fazendo? Sai daí! Esse carro não é seu! Gritou um segurança, avançando rapidamente. Mas Paulo se posicionou na frente, bloqueando o caminho. Com licença, mas este é o carro do meu patrão. E o senhor não vai encostar nele, disse Paulo com voz firme e autoridade. Confusão total. As pessoas começaram a se aglomerar novamente. Sussurros se espalharam como fogo. Ricardo colocou a mão no bolso interno de seu casaco surrado e retirou um smartphone de última geração, completamente incongruente com sua aparência. Ele desbloqueou o aparelho com reconhecimento facial e fez uma ligação. Em menos de 2 minutos, 3 pessoas chegaram correndo ao local. Marina, sua assistente, vestindo um elegante conjunto executivo azul marinho. Atrás dela, 2 assessores jurídicos, cada um carregando pastas de couro legítimo. Senhor Mendes, está tudo bem? Conseguimos os registros que o senhor pediu, disse Marina, alto o suficiente para todos ouvirem. Ela usou propositalmente o sobrenome completo. Um dos seguranças piscou, confuso. Mendes? Espera. Mendes? Ricardo Mendes, CEO da Mendes Holdings, o maior patrocinador individual deste evento, declarou Marina, tirando documentos da pasta e mostrando-os para quem quisesse ver. O silêncio que se instalou foi sepulcral. Rostos empalideceram. Bocas se abriram em choque. Algumas pessoas tentaram recuar discretamente, como se distanciar fisicamente pudesse apagar o que haviam dito ou feito. Patrícia Alvarenga, que estava próxima à entrada conversando com outras empresárias, sentiu suas pernas fraquejarem. Ela reconheceu imediatamente o nome. Todo mundo no mundo corporativo brasileiro conhecia Ricardo Mendes. Ela havia tentado, sem sucesso, marcar reuniões com ele diversas vezes. E agora, a realização caiu sobre ela como uma tonelada de tijolos. Ela havia acabado de humilhar publicamente um dos homens mais poderosos do país. Marcelo Figueiredo, o empresário de consultorias que havia sido um dos primeiros a destilar desprezo, sentiu o sangue gelar. Sua empresa tinha contratos indiretos com subsidiárias do Grupo Mendes. Seu rosto passou por todos os tons de branco e cinza possíveis. Augusto Tavares, o organizador do evento, saiu correndo do saguão do hotel. Ele havia reconhecido o nome imediatamente. Seu rosto, antes vermelho de raiva, agora estava pálido de pavor. Senhor Mendes? É realmente o senhor? Eu não sabia. Isso foi um mal-entendido terrível, gaguejou Augusto tentando se aproximar. Ricardo olhou para ele com uma frieza que congelaria o inferno. Mal-entendido? Não houve mal-entendido nenhum, senhor Tavares. Houve exatamente o que eu vim aqui buscar. A verdade. Ricardo gesticulou para Marina, que entregou a ele um tablet. Na tela, vídeos. Todos os vídeos capturados pelas câmeras ocultas. Ricardo tocou o play e aumentou o volume. As próprias vozes dos presentes ecoaram na noite carioca. Esse vagabundo! Que nojo! Joga ele na rua! Mendigo de luxo. Cada frase, cada insulto, cada humilhação, agora reproduzida para todos ouvirem. E o pior, com imagens claras dos rostos de quem as havia proferido. As pessoas tentavam se justificar, mas não havia justificativa possível. Alguns tentavam argumentar que não sabiam quem ele era, ao que Ricardo respondeu com a pergunta mais devastadora de todas. E isso importa? Se eu fosse realmente um mendigo,
Isso tornaria aceitável me tratar daquela forma? A dignidade humana depende da conta bancária? Ninguém ousou responder. Ricardo guardou o tablet e começou a caminhar em direção à entrada do hotel. Desta vez, ninguém o impediu. Os seguranças se afastaram. As pessoas abriram caminho como se ele fosse Moisés dividindo o Mar Vermelho. Ele atravessou o saguão, subiu os degraus de mármore e entrou no salão principal do banquete. Lá dentro, centenas de empresários, executivos e socialites conversavam, alheios ao drama que se desenrolava do lado de fora. Até que Ricardo apareceu. Ainda vestido como mendigo, mas agora seguido por sua equipe e pela aura inegável de quem detém poder real. Um murmúrio percorreu o salão. Pessoas se cutucavam, apontavam discretamente. É o Ricardo Mendes, sussurravam. Mas por que ele está vestido assim? Ricardo caminhou diretamente até o palco central, onde um microfone estava posicionado para os discursos que viriam durante o jantar. Ele subiu os degraus, pegou o microfone e a música ambiente foi interrompida. Todas as cabeças se viraram para ele. O momento da verdade absoluta havia chegado, e ninguém naquele salão estava preparado para o que estava prestes a ouvir. Ricardo segurou o microfone com firmeza. O salão, que segundos antes fervilhava com conversas animadas, agora estava em silêncio absoluto. 500 pessoas, talvez mais, todas vestidas com o que há de mais luxuoso, todas com suas máscaras sociais perfeitamente ajustadas, todas prestes a ter essas máscaras arrancadas. Boa noite, começou Ricardo, sua voz ecoando pelas caixas de som de alta qualidade espalhadas pelo salão. Meu nome é Ricardo Mendes. Muitos de vocês me conhecem, ou pelo menos conhecem meu nome e minha empresa. Alguns de vocês fazem negócios comigo, direta ou indiretamente. Outros gostariam de fazer. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras penetrar. Mas hoje à noite eu não vim aqui como CEO. Eu vim como pesquisador. Vim conduzir um experimento social. Quis descobrir algo que sempre me intrigou. Quem realmente são as pessoas que ocupam as posições mais altas da nossa sociedade quando acham que estão lidando com alguém que não tem nada a oferecer? Rostos começaram a demonstrar preocupação. Alguns já imaginavam para onde aquilo estava indo. Há uma hora, eu tentei entrar neste evento vestido como vocês me veem agora. Como um mendigo. Como alguém que a sociedade descartou. Como alguém invisível. A voz de Ricardo era calma, mas carregava uma intensidade que prendia cada pessoa presente. E vocês sabem o que aconteceu? Ele ativou uma tela gigante atrás de si. Imagens começaram a ser projetadas. Eram fotos de alta resolução, capturadas pelas câmeras ocultas e por outras câmeras estrategicamente posicionadas. Rostos apareciam em close, expressões de nojo, desprezo, raiva. Fui barrado, é claro, mas não foi apenas isso. Fui humilhado. Fui chamado de vagabundo, de nojento, de vergonha. Sugeriram que eu fedesse. Riram de mim. Tiraram fotos para postar nas redes sociais como piada. Ordenaram que seguranças me jogassem literalmente na rua. A tela mudou. Agora exibia vídeos. O primeiro mostrava Patrícia Alvarenga em sua performance indignada. Sua própria voz ecoava pelo salão. Você não tem vergonha na cara, não? Você fede! Está todo sujo! Patrícia, que estava sentada em uma das mesas principais, enterrou o rosto nas mãos. Pessoas ao seu redor se afastaram sutilmente, como se a toxicidade do momento fosse contagiosa. O próximo vídeo mostrava Marcelo Figueiredo. Vá procurar um emprego, cara. Marcelo levantou-se de sua mesa e tentou sair discretamente do salão, mas as portas estavam fechadas. Seguranças, agora sob ordens de Ricardo, impediam qualquer saída até que aquilo terminasse. Vídeo após vídeo, pessoa após pessoa. O grupo de jovens herdeiros fazendo piadas. O organizador Augusto Tavares gritando: "Joguem ele na rua se for preciso!" Dezenas de outros convidados, cada um com seu momento de crueldade capturado em alta definição. Vocês viram ali um mendigo, alguém que na cabeça de vocês não merecia respeito, não merecia dignidade, não merecia nem ser tratado como ser humano. E por quê? Porque eu não tinha um terno de grife? Porque meu cabelo estava sujo? Porque minha aparência não correspondia ao padrão que vocês julgam aceitável? Ricardo começou a caminhar de um lado para o outro do palco. Deixem-me contar uma coisa sobre mim que muitos aqui não sabem. Eu nasci pobre.
Muito pobre. Minha mãe lavava roupas para fora. Meu pai era pedreiro. Eu vendia balas no sinal. Passei fome. Usei roupa doada. Morei em barraco de madeira. E vocês sabem o que eu aprendi naquela época? O silêncio era tão profundo que se podia ouvir a respiração coletiva. Aprendi que as pessoas mais generosas, as mais solidárias, as que realmente se importavam, eram justamente aquelas que também não tinham nada. Eram os vizinhos que dividiam o pouco que tinham. Era a senhora da mercearia que anotava nossa dívida na caderneta e nunca cobrou juros. Era o padeiro que guardava os pães que iam sobrar para entregar de graça no final do dia. Gente simples. Gente que a sociedade ignora. Ele apontou para a plateia. E agora, décadas depois, eu me vejo cercado por pessoas que se dizem bem-sucedidas, que se dizem éticas, que postam frases bonitas nas redes sociais sobre empatia e inclusão. Mas quando tiveram a chance de demonstrar isso na prática, quando ninguém estava olhando, ou melhor, quando acharam que ninguém importante estava olhando, mostraram sua verdadeira face. Ricardo parou no centro do palco e apontou diretamente para uma mesa. Patrícia Alvarenga, empresária da moda. Você fez campanhas publicitárias inteiras sobre inclusão social. Chorou em entrevistas falando sobre ajudar os menos favorecidos. Tem um instituto com seu nome que supostamente distribui roupas para moradores de rua. Mas quando se deparou com alguém que parecia ser um morador de rua de verdade, você o chamou de nojento e exigiu que fosse removido. Diga-me, Patrícia, qual é a verdadeira você? A da propaganda ou a de hoje à noite? Patrícia não conseguiu responder. Lágrimas corriam pelo seu rosto, borrando a maquiagem cara. Ricardo continuou, nomeando pessoa após pessoa, empresa após empresa. Ele tinha dados. Sabia exatamente quem tinha contratos com seu grupo, quem fornecia serviços, quem dependia indiretamente de suas decisões empresariais. Marcelo Figueiredo. Sua empresa de consultoria tem contratos com 3 subsidiárias minhas, totalizando 7 milhões de reais por ano. Você me disse para procurar emprego. Bem, talvez seja você quem precise procurar novos clientes, porque a partir de amanhã, todos esses contratos estão cancelados. Marcelo ficou lívido. 7 milhões de reais representavam quase 40% do faturamento de sua empresa. Ele acabara de perder tudo por alguns segundos de arrogância. Augusto Tavares. Você organizou este evento. Recebeu 2,5 milhões de reais em patrocínios que vieram indiretamente, através de fundos que eu controlo. Você ordenou que me jogassem na rua como se eu fosse lixo. Pode ter certeza de que este foi o último evento que você organizou com qualquer centavo relacionado a mim ou às minhas empresas. Augusto tentou falar, tentou se desculpar, mas sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Ricardo prosseguiu meticulosamente, um por um, expondo hipocrisias, cancelando contratos, cortando relações. O custo total das decisões que ele anunciou naquele palco superava 50 milhões de reais. 50 milhões em acordos comerciais destruídos em questão de minutos. Tudo porque pessoas escolheram a crueldade quando acharam que não haveria consequências. Mas não para por aí, continuou Ricardo, sua voz ganhando uma nuance diferente, menos dura, quase reflexiva. Porque vocês precisam entender uma coisa. Isto não é vingança. Isto é consequência. Isto é o mercado funcionando da forma como deveria funcionar. Eu não faço negócios com pessoas em quem não posso confiar. E se vocês tratam um mendigo assim, como tratarão um funcionário que cometer um erro? Como tratarão um fornecedor menor que tiver um problema? Como tratarão qualquer pessoa que não possa retaliar? Ele deixou a pergunta pairar no ar, pesada e sem resposta. Toda empresa aqui representada prega valores corporativos. Respeito, integridade, responsabilidade social. Bonito no papel, mas papel aceita qualquer coisa. Eu quis ver a realidade, e a realidade é aterrorizante. Ricardo mudou o tom mais uma vez. Agora havia algo diferente em sua voz, uma pontada de esperança em meio à decepção. Mas houve exceções, sempre há. No meio de toda aquela humilhação, 3 pessoas se destacaram. 3 funcionários deste hotel que, diferentemente de empresários milionários e socialites influentes, tiveram empatia real. A tela mudou. Agora mostrava imagens dos 3. O jovem garçom, a camareira de meia-idade e o manobrista de cabelos grisalhos. Este jovem aqui, cujo nome descobri ser Rafael, tem 23 anos, trabalha há 2 anos como garçom para pagar a faculdade de administração à noite. Quando me viu sendo arrastado para fora,
Ele me olhou com compaixão genuína. Não disse nada porque não podia, porque perderia o emprego. Mas seus olhos disseram tudo. A imagem ampliou, mostrando o rosto de Rafael na multidão, seus olhos úmidos de solidariedade. Esta senhora aqui, Dona Carmen, trabalha há 15 anos como camareira neste hotel. Sustenta sozinha 3 filhos. Quando passou por mim no saguão, ela parou, olhou e vi lágrimas em seus olhos. Empatia real de alguém que sabe o que é luta, o que é dignidade roubada. A imagem mudou novamente. E este senhor, seu Joaquim, 62 anos, manobrista há uma década, ex-metalúrgico, perdeu o emprego na crise e recomeçou. Ele me deu um sorriso triste, um sorriso de reconhecimento, como se dissesse: eu vejo você, você é humano, você importa. Ricardo desceu do palco e caminhou em direção a uma das saídas laterais. As portas se abriram e os 3 funcionários entraram, claramente confusos e assustados, sem entender por que haviam sido chamados ao salão principal. Rafael, Carmen, Joaquim, venham aqui, por favor, disse Ricardo, acenando para que se aproximassem do palco. Os 3 caminharam hesitantemente. O contraste era gritante. Eles em seus uniformes simples, rodeados por pessoas vestindo milhares de reais em roupas e joias. Vocês 3 não me conhecem, disse Ricardo, agora falando diretamente com eles. Mas hoje vocês me deram algo precioso. Vocês me lembraram que humanidade ainda existe, que empatia ainda existe, que existem pessoas que enxergam outras pessoas, não apenas posições sociais. Ele virou-se para Marina, que se aproximou com 3 envelopes. Rafael, você estuda administração. A partir de segunda-feira, se você aceitar, tem uma posição como assistente executivo na Mendes Holdings. Salário inicial de R$ 12.000, plano de carreira estruturado, a empresa paga o resto da sua faculdade e, se quiser, um MBA depois. Você tem talento e, mais importante, tem caráter. Rafael ficou paralisado, incapaz de processar. Lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Ele apenas conseguiu balançar a cabeça afirmativamente. Dona Carmen, a senhora cria 3 filhos sozinha, certo? A senhora não vai mais precisar trabalhar como camareira. Tenho uma posição para a senhora como coordenadora de um novo projeto de responsabilidade social que vou iniciar. R$ 8.000 por mês, todos os benefícios, e vamos garantir bolsas de estudo para seus 3 filhos. A senhora merece descansar, mas se quiser contribuir para ajudar outras pessoas, adoraríamos ter sua experiência e seu coração. Carmen desabou em soluços. Ela colocou as mãos no rosto e seu corpo tremia. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de um peso sendo finalmente retirado de seus ombros. Seu Joaquim, o senhor já trabalhou demais na vida. Metalúrgico, depois manobrista, sempre lutando. Tenho uma proposta diferente para o senhor. Quero que o senhor seja o gerente de frotas de uma das minhas empresas. R$ 15.000 por mês, previdência privada, plano de saúde top. E se quiser se aposentar em vez disso, a empresa garante uma pensão vitalícia. O senhor escolhe. Joaquim, o homem que provavelmente havia visto de tudo na vida, que tinha a pele marcada pelo trabalho pesado e pelo sol, chorou. Não um choro silencioso, mas um choro profundo, de alguém que nunca esperou que bondade fosse recompensada. Muito menos dessa forma. O salão estava em silêncio absoluto. Algumas pessoas choravam também, tocadas pela cena. Outras estavam tomadas pela vergonha do contraste entre suas ações e as desses 3 funcionários simples, que os superavam infinitamente em caráter. Ricardo abraçou cada um dos 3. Abraços genuínos, demorados. Então voltou ao microfone. Isto é poder de verdade, disse ele, sua voz agora mais suave, mas ainda firme. Não é ter um Bugatti de 15 milhões. Não é ter um escritório no último andar de um prédio. Não é aparecer nas listas de mais ricos. Poder real é ter a capacidade de mudar vidas, de fazer diferença, de elevar as pessoas ao seu redor. E poder real exige responsabilidade real. Ele olhou ao redor do salão, fazendo contato visual com dezenas de pessoas. Eu tive uma escolha hoje. Poderia ter simplesmente ignorado tudo, seguido em frente. Continuado fazendo negócios com pessoas que me humilharam porque isso seria mais lucrativo, mais conveniente. Mas não é sobre dinheiro. Nunca foi. Se você tem recursos e não usa para fazer o que é certo, para defender princípios, então para que servem esses recursos? Ricardo fez uma pausa longa, deixando suas palavras reverberarem. Há um custo para tudo. Cancelar 50 milhões em contratos vai afetar os resultados das minhas empresas este ano? Vai. Eu me importo?
Não, porque tem coisas que não têm preço. Dignidade não tem preço. Integridade não tem preço. Coerência entre o que você diz e o que você faz não tem preço. Ele começou a descer do palco. Este evento continua. O jantar será servido. A noite seguirá. Mas espero que cada um de vocês aqui saia diferente de como entrou. Espero que olhem no espelho e se perguntem: quem eu realmente sou quando ninguém está olhando? Que legado estou deixando? Estou usando o meu poder para construir ou para destruir? Ricardo caminhou em direção à saída, seguido por Marina, pelos 3 funcionários ainda em choque e por sua equipe. Antes de sair completamente do salão, ele virou-se uma última vez. Ah, e uma última coisa. Cada centavo que eu perderei com o cancelamento desses contratos será doado para instituições que realmente ajudam pessoas em situação de rua. Não instituições que fazem disso um negócio ou uma marca pessoal, mas aquelas que trabalham no anonimato, que realmente se importam. Já conversei com minha equipe jurídica. Até o fim da semana, 25 milhões de reais estarão sendo distribuídos entre abrigos, centros de reabilitação e programas de reinserção social. E com isso, Ricardo Mendes saiu do salão, deixando para trás 500 pessoas em estado de choque, 500 pessoas que jamais esqueceriam aquela noite, 500 pessoas que teriam que decidir se aprenderiam algo ou simplesmente buscariam justificativas para seguir como eram. A noite carioca estava surpreendentemente tranquila quando Ricardo saiu do Copacabana Palace. A brisa do mar trazia um ar fresco que contrastava com o ambiente sufocante que ele acabara de deixar para trás. O Bugatti estava estacionado exatamente onde Paulo o havia deixado, suas linhas elegantes refletindo as luzes da cidade. Rafael, Carmen e Joaquim caminhavam ao lado de Ricardo, ainda processando tudo o que havia acontecido. Marina os guiava gentilmente, explicando que um carro os levaria para casa e que na segunda-feira pela manhã deveriam comparecer ao escritório central da Mendes Holdings para os procedimentos de contratação. Senhor Mendes, começou Rafael, sua voz ainda trêmula. Eu não sei o que dizer. Isso não parece real. Eu achei que vocês fossem me demitir por ter demonstrado... Por ter sido humano? Completou Ricardo, colocando a mão no ombro do jovem. Rafael, deixa eu te contar uma coisa. Você tem 23 anos. Trabalha, estuda, se esforça, e ainda assim manteve sua empatia intacta. Isso é mais raro do que você imagina. Muitas pessoas perdem isso no caminho. Você tem algo que não se ensina em faculdade nenhuma. Tem caráter. E isso vale mais do que qualquer diploma. Dona Carmen aproximou-se segurando as mãos de Ricardo com força. Suas mãos eram calejadas, marcadas por anos de trabalho pesado. Meu filho, porque é assim que vou te chamar, meu filho, disse ela, sua voz embargada. Eu trabalho há 15 anos limpando quartos, lavando banheiros, trocando lençóis. Nunca reclamei. É trabalho digno, mas é cansativo. Meu corpo dói. E eu sempre me preocupei com meus filhos. Se conseguiria dar estudo para eles, se conseguiria um futuro melhor. O senhor não tem noção do que fez por mim hoje. Não tem noção. Ricardo abraçou Carmen novamente. Ele sentiu o peso daquelas palavras, a gratidão genuína de alguém que finalmente via uma luz no fim do túnel. Seu Joaquim, o mais velho dos 3, estava mais composto, mas seus olhos ainda estavam vermelhos. Seu Ricardo, disse ele, usando o diminutivo com familiaridade respeitosa. Eu vivi muito, vi muita coisa. Trabalhei em fábrica, perdi emprego, recomecei na rua estacionando carro de gente rica. Tem dia que eles nem olham pra gente. A gente é invisível. Eu já tinha aceitado que ia ser assim até eu não poder mais trabalhar. O senhor me devolveu algo que eu achei que tinha perdido há muito tempo: esperança. E por isso, eu vou ser eternamente grato. Os 3 entraram no carro que Marina havia providenciado. Antes de fecharem a porta, Rafael abaixou o vidro e gritou: Senhor Mendes, eu prometo que vou honrar essa oportunidade. Vou fazer o senhor se orgulhar. Ricardo acenou, sorrindo pela primeira vez em toda aquela noite. Um sorriso genuíno, cansado, mas cheio de significado. Marina aproximou-se dele enquanto o carro se afastava. Você fez a coisa certa, disse ela simplesmente. Eu sei, respondeu Ricardo. Mas você viu aquele salão, Marina? Você viu os rostos? Metade deles não aprendeu nada. Metade deles já está pensando em como dar a volta por cima, como reconstruir sua imagem, como fazer parecer que não foi tão ruim quanto foi. Talvez, concordou Marina. Mas a outra metade vai dormir diferente hoje. Vai acordar diferente amanhã.
E alguns, mesmo que poucos, vão realmente mudar. E isso já vale. Ricardo assentiu. Ele olhou para trás, para a fachada iluminada do hotel. Lá dentro, o evento continuava. Provavelmente em tom mais baixo, mais contido, com conversas desconfortáveis e muitos olhares evitados. Mas continuava. Sabe o que é mais triste, Marina? Disse Ricardo, sua voz baixa. Não é que essas pessoas tenham me tratado daquela forma. É que elas fazem isso todos os dias com pessoas reais. Pessoas que não vão revelar que são CEOs. Pessoas que não têm Bugatti nenhum chegando para mudar o jogo. Pessoas que simplesmente voltam para suas calçadas, seus abrigos, suas vidas difíceis, levando aquela humilhação consigo, acumulando mais uma camada de desumanização. Marina ficou em silêncio por um momento. É por isso que o que você fez hoje é importante, disse ela finalmente. Não só pelas 3 pessoas que você ajudou diretamente, mas porque você forçou 500 pessoas poderosas a se enxergarem. Forçou a elite empresarial deste país a confrontar sua própria hipocrisia. Alguns vão ignorar, mas alguns vão pensar 2 vezes antes de tratar mal o próximo garçom, a próxima faxineira, o próximo entregador. Ricardo respirou fundo. O ar do mar enchia seus pulmões, limpando simbolicamente a noite que havia sido simultaneamente uma das mais tristes e uma das mais importantes de sua vida. Vou fazer mais, disse ele, determinação voltando à sua voz. Vou criar um fundo permanente, 100 milhões de reais para programas de reinserção social. Não vou dar para grandes ONGs que gastam metade do dinheiro em marketing e salários executivos. Vou buscar as iniciativas pequenas, as que realmente fazem diferença no dia a dia, as que ninguém conhece porque estão ocupadas demais trabalhando para fazer propaganda. Já tenho uma lista, respondeu Marina, sempre eficiente. Comecei a compilar assim que você anunciou a doação lá dentro. Ricardo sorriu. Marina o conhecia bem demais. E vou fazer algo mais, continuou ele. Todas as minhas empresas vão implementar um novo protocolo de contratação. 20% das vagas serão reservadas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ex-detentos que estão tentando recomeçar. Pessoas em situação de rua que querem uma chance. Viciados em recuperação. Vamos dar treinamento, acompanhamento, suporte real. Não é caridade. É reconhecer potencial onde a sociedade insiste em ver apenas problemas. Vai ter resistência dos acionistas, alertou Marina. Que resistam, disse Ricardo firmemente. Eu tenho controle majoritário. E se alguém quiser sair, que saia. Eu construí esse império do zero. Eu sei reconstruir se necessário. Mas não vou abrir mão dos meus princípios para agradar gente que só enxerga números em planilhas. Paulo, que havia esperado pacientemente ao lado do Bugatti, aproximou-se. Senhor Mendes, quer que eu o leve para casa? Perguntou. Ricardo olhou para o supercarro. 15 milhões de reais sobre rodas. Uma obra-prima da engenharia. Um símbolo de status e poder. Ele pensou em como aquele carro havia mudado tudo em questão de segundos. Como a simples chegada daquela máquina havia transformado desprezo em choque, humilhação em respeito. Sabe, Paulo, disse Ricardo pensativo. Eu me lembro de quando comprei este carro. Achei que estava no topo do mundo. Achei que isso significava sucesso. E é um carro incrível, não me entenda mal. Mas hoje eu percebi algo. O verdadeiro poder não está aqui. Ele bateu de leve no capô do Bugatti. Está aqui. Ele apontou para o próprio peito, onde o coração batia. Está nas escolhas que fazemos, nas pessoas que decidimos ser. Paulo sorriu. Ele havia trabalhado com muitos ricos ao longo de sua carreira. Ricardo era diferente. Sempre foi. Vamos para casa, sim, disse Ricardo finalmente. Mas amanhã, quero que você doe este carro. Senhor? Paulo arregalou os olhos. Doe para ser leiloado. Todo o valor vai para os programas de que falamos. Este carro foi comprado com dinheiro que poderia ter mudado centenas de vidas. Vou corrigir isso. Marina tocou o braço de Ricardo. Você tem certeza? Esse carro é metal, vidro e borracha, interrompeu Ricardo. Muito caros, admito. Mas no fim, é só isso. Eu tenho outros carros. E mais importante, eu tenho consciência tranquila. Hoje eu aprendi que quando esse carro chegou, ele mudou tudo. Mas não deveria ter mudado. As pessoas deveriam me ter tratado com respeito antes dele chegar.
E mais importante ainda, deveriam tratar todo mundo com respeito, independente de qual carro ou se nenhum carro vai chegar. Ele entrou no banco traseiro do Bugatti pela última vez. Paulo ligou o motor, aquele ronco característico que havia anunciado a virada de jogo horas antes. Agora parecia diferente. Menos imponente. Apenas barulhento. Enquanto o carro deslizava pelas ruas do Rio de Janeiro em direção ao apartamento de Ricardo em Ipanema, ele olhava pela janela. Via pessoas nas calçadas. Algumas bem vestidas, voltando de bares e restaurantes. Outras dormindo em papelão sob marquises. A desigualdade gritante de uma cidade que era, ao mesmo tempo, cartão postal e ferida aberta. Marina, amanhã marca uma reunião com toda a diretoria, disse Ricardo, sua mente já trabalhando no futuro. Vamos reestruturar tudo. Políticas de recursos humanos, código de ética, programas sociais. Quero que a Mendes Holding seja conhecida não pelo quanto fatura, mas pelo quanto transforma. Se algum diretor não gostar, oferecemos um bom pacote de desligamento. Quero pessoas que entendam que uma empresa é feita de gente, não de números. Você sabe que isso vai causar polêmica, disse Marina. A mídia econômica vai questionar. Analistas vão criticar. Podem dizer que você está sendo emocional e impulsivo. Que digam, respondeu Ricardo. Eu tenho 52 anos, Marina. Construí um império. Fiz tudo o que deveria fazer segundo as métricas tradicionais de sucesso. E sabe o que descobri hoje? Que nada disso importa se no fim você é o tipo de pessoa que humilha um mendigo. Nada disso importa se você é rico por fora, mas miserável por dentro. O carro parou no prédio de Ricardo. O porteiro, seu Antônio, um senhor de 60 anos que trabalhava ali há 2 décadas, abriu a porta do carro com seu sorriso de sempre. Boa noite, seu Ricardo. Como foi o evento? Ricardo desceu do carro e apertou a mão de seu Antônio. Não um aperto formal, mas um aperto caloroso, entre iguais. Foi revelador, seu Antônio. Muito revelador. E o senhor como está? Como está a dona Maria? Os netos? Ah, todos bem, graças a Deus. O netinho está crescendo, já está com 6 meses, respondeu seu Antônio, com orgulho evidente na voz. Que maravilha! Semana que vem passe lá em casa, quero dar um presente para ele, disse Ricardo. Ele se despediu de Marina e Paulo, agradeceu a ambos pelo apoio durante aquela noite intensa e subiu para seu apartamento no 23º andar. O apartamento era luxuoso, como esperado, vista para o mar. Decoração impecável. Cada objeto escolhido por um designer renomado. Ricardo caminhou até a varanda e ficou ali, observando as ondas do mar de Ipanema quebrando na areia. Ele pensou em sua mãe, que havia falecido 5 anos antes. Pensou em seu pai, que partira 3 anos depois dela. Pessoas simples, honestas, trabalhadoras. Nunca tiveram muito, mas sempre tiveram dignidade. Ele imaginou o que diriam sobre a noite de hoje. Sorriu. Saberia exatamente o que diriam. Diriam que ele havia feito a coisa certa. Que orgulho não está no dinheiro que se tem, mas no tipo de pessoa que se é. Ricardo pegou o celular e abriu as redes sociais. Como esperado, a história já estava começando a vazar. Fotos e vídeos tremidos do momento em que o Bugatti chegou. Especulações, teorias. Em algumas horas, seria notícia nacional. Até amanhã à tarde, internacional. Ele poderia tentar controlar a narrativa. Poderia ter sua equipe de relações públicas moldando a história. Mas decidiu não fazer nada disso. Deixaria a verdade falar por si mesma. Os vídeos completos seriam liberados amanhã, com autorização das pessoas filmadas conforme as leis de privacidade permitiam. Transparência total. Ricardo tomou um banho demorado, lavando simbolicamente não apenas a caracterização de mendigo, mas todo o peso emocional daquela noite. Vestiu uma roupa confortável, preparou um chá e sentou-se em sua poltrona favorita, aquela que havia comprado em um sebo anos atrás, muito antes do dinheiro chegar. Ele pegou um caderno velho que guardava há anos e começou a escrever. Escreveu sobre suas origens, sobre sua jornada, sobre o que havia aprendido. Escreveu sobre poder real versus poder aparente. Escreveu sobre dignidade humana como valor inegociável. Escreveu sobre responsabilidade social, não como obrigação legal, mas como imperativo moral. Eram 3 da manhã quando finalmente parou de escrever. Ele olhou para as páginas preenchidas e soube que aquele seria o início de algo maior. Talvez um livro, talvez uma série de palestras,
Talvez uma fundação dedicada a mudar a forma como empresas encaram responsabilidade social. Mas tudo isso poderia esperar. Amanhã seria um novo dia. Segunda-feira seria um novo começo para Rafael, Carmen e Joaquim. E seria um novo começo para a Mendes Holdings também. Uma empresa que decidiria ser medida não apenas por lucros, mas por vidas transformadas. Ricardo deitou-se finalmente, cansado, mas em paz. Paz de quem sabe que fez o certo, mesmo quando era difícil, mesmo quando era custoso. Paz de quem escolheu ser guiado por princípios, não por conveniência. Enquanto fechava os olhos, uma frase que seu pai costumava dizer ecoou em sua mente. Filho, no fim da vida, o que importa não é quanto você juntou, mas quanto você significou. Ricardo sorriu no escuro. Ele havia significado algo hoje. Para 3 pessoas, certamente. Para 500 outras, talvez. E quem sabe, através daquelas 500 pessoas e das ondas que aquela noite criaria, para milhares mais. O experimento havia terminado, mas a verdadeira transformação estava apenas começando. E você? Depois de conhecer essa história, como você agiria nessa situação? Você seria como aqueles que humilharam ou como os 3 funcionários que trataram Ricardo com dignidade? Essa história nos faz refletir sobre como julgamos as pessoas pelas aparências e como o verdadeiro caráter é revelado quando pensamos que ninguém está olhando. Pense nisso. Quantas vezes por dia você cruza com pessoas que a sociedade tornou invisíveis? O entregador que traz sua comida, a pessoa que limpa o prédio onde você trabalha, o catador de recicláveis na esquina. Como você os trata? Você os vê? Você reconhece sua humanidade? O verdadeiro poder não está no cargo que você ocupa, no carro que você dirige ou na casa onde você mora. O verdadeiro poder está na sua capacidade de tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, independentemente do que elas possam ou não fazer por você. Está na sua capacidade de ser humano quando seria mais fácil ser indiferente. Ricardo tinha um supercarro de 15 milhões de reais. Mas o que realmente mudou aquela noite não foi o carro. Foi sua coragem de expor a verdade. Foi sua disposição de sacrificar lucros por princípios. Foi sua decisão de usar seu poder para elevar outros, não para rebaixá-los. E todos nós temos esse poder, em maior ou menor escala. Talvez você não possa dar um emprego que mude a vida de alguém, mas pode dar um sorriso, uma palavra gentil, um gesto de respeito. Pode tratar o garçom com a mesma cortesia que trata seu chefe. Pode olhar nos olhos de quem lhe presta serviço e dizer um obrigado sincero. Pode reconhecer que a pessoa à sua frente, independente de sua posição social, é tão humana quanto você. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe sua opinião nos comentários. Já passou por algo parecido? Conhece alguém que julga demais pelas aparências? Ou melhor ainda, você já foi aquela pessoa que julgou e depois se arrependeu? Compartilhe sua experiência conosco. A transformação começa quando reconhecemos nossas próprias falhas e decidimos fazer diferente. E se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias impactantes. Temos outro vídeo incrível que você precisa assistir agora, está aparecendo na sua tela. Não perca essa próxima história que vai mexer ainda mais com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida. Até o próximo vídeo.